Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, domingos, vamos fazer mais um vídeo das ações para ficar de olho essa semana. Lembro que eu trago aqui informações do nosso setor de análise e também informações de mercado. Vamos repercutir o que aconteceu na última semana e, claro, o que pode ser destaque e aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias. Deixo já o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dá um like, compartilhar. E também, né, pessoal, para quem ainda não aproveitou, aproveitar nossa super promoção Metas 2022. Com ela vocês podem adquirir, né, assinar os nossos produtos com 20% de desconto, pagando em até 12 vezes no cartão ou 30% no boleto à vista. Lembrando que eu vou deixar para vocês também o nosso link do canal do Telegram aqui na descrição. Já começando aqui com os principais destaques da economia brasileira e mundial. Com certeza, né, pessoal, os principais destaques foram os indicadores de inflação. Aqui no Brasil, o IPCA subiu 0,54 em janeiro, na comparação com dezembro do ano passado, e esse foi o maior resultado para o mês de janeiro desde 2016. Com isso, o IPCA acumula 10,38% de alta. O dado veio praticamente em linha com o que a gente esperava, com o que o mercado esperava também, né? Então a gente já vê um abrandamento aí do crescimento da inflação mesmo, claro, como nós já comentamos algumas vezes, entendendo aqui o pessoal da Capitalismo que a inflação vai continuar bastante elevada, até porque não é um fenômeno local, né? É um fenômeno global, e quando a gente pega os dados dos Estados Unidos, a situação fica um pouco até mais complexa, porque diferente da economia brasileira, a economia americana está bombando, os dados todos vindo muito fortes, né? E com isso os salários estão mais altos, né? O desemprego está muito baixo, isso acaba trazendo uma pressão grande aos preços, coisa que hoje a gente não tem aqui, fora sem comentar essas questões do petróleo, enfim, tanto que por lá eles estão tentando baixar impostos aí para diminuir os preços dos combustíveis também, da mesma forma que aqui no Brasil, né? E o CPI, que é o principal indicador de inflação, são os preços ao consumidor lá nos Estados Unidos, teve uma alta de 0,6 em janeiro em relação a dezembro, né? Bem acima do esperado, que era em torno aí de 0,4%, e com isso a inflação anual teve uma alta de 7,5% na comparação ano contra ano, tá? E é o índice mais alto, né, pessoal, desde 1982. Lembrando que ali na década de 70, inclusive, a gente teve aqueles choques do petróleo que acabaram influenciando, né, a alta da inflação na década de 80 nos Estados Unidos. Então, bem forte mesmo esse dado, e claro, como nós já comentamos algumas vezes, né, isso traz preocupação à medida que o Fed poderia elevar os juros mais do que o projetado, que não seria positivo. E o outro grande destaque, né, pessoal, que é o que a gente vai ficar de olho principalmente aí no início da semana, é toda essa questão aí envolvendo a possibilidade de algum conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Na verdade, os Estados Unidos, né, um dos principais conselheiros do Biden, comentou que tinha grandes chances da Rússia invadir a Ucrânia a qualquer momento. Muita gente nos perguntando a respeito disso, né, pessoal? E mesmo que nós tivéssemos ou tenhamos algum tipo de conflito e que o petróleo subisse, as ações das petroleiras também, isso é extremamente negativo do mercado como um todo, né? Já que vamos pensar aí qual foi o último conflito que seria de um tamanho aí da Rússia brigar com a Ucrânia, que envolveria outros países, países europeus, Estados Unidos, enfim, seria um conflito muito ruim para o mercado aí de uma forma geral, né? A gente espera que não aconteça nada, claro, e isso vai acabar também aí repercutindo bastante e trazendo influência no mercado nessa semana, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa, tá? E além disso, né, pessoal, estamos entrando na reta final aí dos resultados das empresas americanas. A maior parte daqueles ativos que nós acompanhamos e ou recomendamos, divulgando resultados muito fortes, né? A mesma coisa aqui das ações brasileiras, tá? Essa semana aí tem Banco do Brasil, segunda-feira, né, Engie, Itaúsa, a Raizen e a São Martinho também vão divulgar resultados na segunda, mas ainda relativos ao terceiro trimestre, né, em função da questão da safra da cana. Banrisul dia 15, Carrefour também dia 15, PetroRio dia 15, Caixa Seguridade também dia 15. Dia 16, dentre as principais aqui, BTG, WEG Energias do Brasil, Kepler Weber e TOTUS. E no dia 17, a 3 Tentos, tá? Então, em relação as nossas recomendações aí de carteira macro, como diz o outro, né, pessoal, que tem e sofre, claro, com essa influência principalmente dos juros,
a gente continua aumentando a exposição, como já comentado algumas vezes, em ativos atrelados à inflação de maneira gradual, porque a taxa está muito boa e lá na frente, quando essa inflação começar a ceder, a gente pode ganhar com a valorização dos títulos, né? Tanto que nós temos 3 carteiras aqui que vem batendo o CDI desde 2017, que é o objetivo dessas carteiras, são carteiras diversificadas, que nem é o fundo verde, que nem são esses fundos multimercados, esse papel aqui que essas carteiras fazem, todas elas batendo com folga aqui o CDI desde os seus inícios em 2017. Tá? Então são carteiras que têm um histórico bem interessante, né? Já estão há muito tempo aí performando bem. A mesma coisa na nossa carteira de FIIs e REITs. Nós também estamos de olho em oportunidades, principalmente aqui nos fundos imobiliários brasileiros. Né? Tem muita coisa de tijolo aí que está bem interessante. Vindo aqui para o mercado, né, pessoal, fazendo aquela nossa análise aí semanal do Ibovespa. Aqui a gente vai ver o IVVB, que é o S&P em reais, o dólar e o Ibovespa, todos eles no gráfico semanal. Então, cada candle desse aqui representa uma semana. O Ibovespa está na mesma, né? Continua a tendência de alta. Claro que poderia ter subido até mais se não tivesse sido essa questão aí da Ucrânia e da Rússia puxando a bolsa na sexta-feira aqui para baixo, né? Ainda assim, a gente, né, para cima aqui continua projetando o índice em 130 mil pontos. Para baixo, tá, pessoal? Preocupante só se o índice perder a casa dos 102, 100 mil pontos, que poderia pegar os 93, mas clara tendência de alta para o Ibovespa hoje no médio prazo. O IVVB, ao contrário, como a gente já vinha comentando há algum tempo, clara tendência baixista. Claro que essa casa aqui dos R$253, né? Lembrando que o IVVB, o S&P em reais, é uma importante zona de suporte. Perdendo esse suporte aqui, pode encostar lá nos 229. Até porque o IVVB ele sofre a influência do dólar também. O dólar respeitou, né, aquele suporte ali na casa dos 5,10, 5,20. E claro, tem aquela barreira psicológica dos R$5, que a gente sabe que é muito forte, né? O dólar não baixou desses patamares desde 2020, da mesma forma que não subiu lá dos 6. Então é possível que o dólar, como nós falamos na última semana, trabalhe um pouco aqui nessa casa, 5,10, 5,20, 5,30, por essa banda, né? Caso perca, daí sim, essa casa de 5,20, 5,10 e os 5, que seria essa barreira psicológica, a gente poderia ver uma desvalorização maior do dólar, mas tanto o IVVB quanto o dólar, tendências hoje de baixa, tá? Falando das nossas estratégias aí de médio e de curto prazo, aqui tem os resultados do ano passado, né, aqui desse ano. O swing trade a gente deu uma piorada aí nos últimos dias, tomamos alguns stops, mas ainda assim continuamos positivo. O rastreador deu uma melhorada, o long short tá na mesma, isso que a gente virou o ano aí negativo. E opções, por enquanto, está com 33% de ganho. Chegamos a estar mais aqui, né? Hoje a gente tem algumas operações de opções, mas temos um desempenho bastante positivo desde janeiro de 2020, a mesma coisa swing trade. Isso é normal, né, pessoal? Cada estratégia tem períodos aí que a gente não performa muito bem, mas está 518 contra 88 do Ibovespa, né? E o rastreador que a gente segue aí 100% comprados, né? Hoje a posição de caixa é muito baixa. Inclusive nos sábados eu faço os vídeos e como eu já venho comentando há mais de mês, nós já tínhamos zerado as posições lá fora para nos posicionar nas ações aqui no Brasil. E claro, o que nós tivemos ainda foi uma alta mais localizada na Petrobras, agora nos bancos. A maior parte das ações brasileiras está devendo muito, né? Mesmo os bancos aí estão devendo bastante. Então a gente acredita ainda, né, que possa pegar nos próximos 2, 3, 4 meses, quem sabe, uma tendência de alta boa aí para a nossa bolsa, tá? É a mesma forma que o rastreador, 2016% contra 88% do Ibovespa desde 2017. O Ibovespa, então, fechou a semana aí com uma alta de 1,18 no ano, já está subindo bem aqui 8,35, o S&P mais uma semana de baixa, 1,82 no ano cai 7,29 e o dólar cai 6% no ano, 1,6 caiu na semana. E FIX, novamente queda, 0,33 no ano caiu 1,5. E o Bitcoin, né, depois da forte recuperação, caiu 0,83 nos últimos 7 dias e 15% de baixa no ano. E a gente percebe a nossa carteira de criptoativos, como eu já comentei algumas vezes, a gente recomenda Bitcoin desde 2020, mas montou a nossa carteira no ano passado, em março, né? Tem muita volatilidade, né, pessoal? A carteira foi montada com o objetivo de bater o Bitcoin, que é o que a gente vem fazendo com folga desde março do ano passado, e aqui não dá para ficar esperando muito, né, pessoal? Tanto que a gente teve essa forte recuperação aqui. A carteira estava abaixo de 50% de retorno, foi acima de 80% ali, um pouco mais
de 3, 4 dias. Né? Então, o importante é o investidor pensar o quanto ele quer colocar em criptoativos. Mas não dá para ficar pensando muito, vou comprar agora, vou esperar um pouquinho, porque a volatilidade do mercado é muito boa e como a gente fala, né, não tem por que não ter um pedacinho da carteira exposta em criptoativos, da mesma forma que o máximo que a gente recomenda é 10% do total, né, e ainda assim a nossa carteira está performando bem. Lembrando que ela tem outras criptos e 90% é longo prazo da carteira e 10% a gente quer pegar oportunidades aí de médio prazo. Temos aqui, né, pessoal, os principais destaques de alta e de baixa, começando com os destaques de alta. Eletromídia subiu quase 15%. A empresa venceu uma licitação para fornecer a instalação de câmeras e abrigos para ônibus em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. O valor da operação aqui em torno de 30 milhões de reais, uma concessão de 20 anos, e tem a possibilidade também deles partirem para outras cidades nesse mesmo modelo. Tivemos aqui no Nubank, né, pessoal, nada relevante em relação ao Nubank, a mesma forma a Natura, apesar que a gente viu, por exemplo, os resultados da L'Oréal que vieram fortes, CBA também, né, surfando esse bom momento aí do alumínio, mas nada específico em relação a essas empresas, e Porto Seguro que divulgou resultados, né, a gente achou os resultados neutros, né, o lucro subiu bem basicamente aqui em função de ganhos não recorrentes, né? Quase mais da metade do lucro foi, ou um pouco menos da metade foi de não recorrente, em função de reversão de imposto de renda e contribuição social, né? Sobre alguns depósitos judiciais. Tá? Ainda assim, o mercado gostou, né? A inadimplência na sinistralidade até veio um pouco abaixo do esperado, subiu 10% na semana. Destaques de baixa, a mesma coisa aqui, algumas ações caindo sem efetivamente fato relevante. Espaço Laser é um dos casos, caiu quase 15%. Mitre, né, que sofre, claro, nesse segmento mais média renda, né, que é o que mais sofre aí da construção civil, já que é o mais sensível a essa questão de juros. Mobile aqui caiu 12% e Leliblan, tá escrito errado ali o Leliblan. Muita gente tinha nos perguntado sobre Leliblan se tinha a possibilidade de outra empresa comprar. Tem vídeo no canal aqui falando de Leliblan, tá, pessoal? Uma empresa muito endividada, tem problema societário. A empresa pode ser vendida? Pode, mas a gente acha muito complicado sair algum negócio, porque apesar de ter marcas boas, a empresa tem um endividamento muito grande, tá? Então a gente não acha que seria um alvo hoje óbvio, né? Tem coisas mais óbvias aí para Renner, para Arezzo e para outras empresas comprarem, mas claro, pode sempre sair algum negócio, talvez até as outras semanas que estava subindo forte, o pessoal estava apostando nisso. E tivemos a Oi, né, pessoal? Finalmente tivemos a aprovação do CAD, né, que aprovou a venda da operação móvel para a TIM, para Claro e para Vivo. Né? A votação foi muito disputada, só foi conseguida a aprovação com o voto de Minerva no presidente do CAD, que acabou desempatando, né, porque o voto dele valia mais, né? E claro, a gente esperava que fosse sair o negócio, né? É um novo momento para a Oi, é bom para as outras empresas também, especialmente aí para a TIM. Né? E agora a Oi ruma aí, quem sabe, para talvez esse ano ou mais possivelmente o ano que vem sair da recuperação judicial e daí começar a competir de verdade, começar a operar de verdade, tá? Então, e a gente percebe também, né, pessoal, que já foi comentado nas últimas semanas, o CAD bem mais permissivo, né? Claro, porque aqui a gente não vai entrar em juízo de valor, mas óbvio que o mercado ficou mais concentrado aqui depois da aprovação desse negócio, né? Já que 98% do mercado vai ficar com essas 3 empresas, até mais, né? Mas mostra, né, mais permissividade. Foi fácil também para eles aprovarem a fusão aí da Apvida com a Intermédica, unidas com Localiza, então a gente pode ver mais negócios aí saindo até para aproveitar esse momento, e dificilmente em momentos de crise a gente vai ver o CAD barrando muito negócio aqui, tá? Pode ter alguns remédios um pouco mais amargos, mas dificilmente vai ter algum barramento, tá? Para quem ainda não baixou, né, pessoal, nós colocamos aqui na parte dos relatórios grátis, tem a nossa agenda aqui com os resultados do 4º trimestre, e tem também outros relatórios ali, inclusive o relatório de onde investir em 2022. Falando de proventos, né, pessoal, tem a Intermédica que vai pagar R$ 1,61, fica aí ex-proventos dia 14, pagamento dia 29. Lembrando, né, pessoal, que nós tivemos essa semana a conclusão da fusão aí de Apvida e Intermédica, né? Sobre o negócio em si, a gente vai esperar um pouquinho mais
para trazer alguma avaliação, até porque em termos de gestão o pessoal da análise aqui prefere muito mais a Intermédica do que a Apivida, e a gente entende que a Apivida tem alguns problemas bastante complexos, né, sérios na parte principalmente de atendimento, né, de prestação dos serviços, e a gente entende, né, que é melhor esperar um pouquinho aqui do que pagar para ver agora. Tá? Por outro lado, vai ter ganhos com sinergia, em torno de 1,3, 1,4 bi, né, o que o mercado estava esperando pelo menos era em torno aí de 2 bi, então veio um pouquinho abaixo do esperado. Lembrando que na última sexta-feira foi o último dia de negociação das ações da Intermédica. A partir de segunda-feira a gente tem negociação só dessas novas ações da Apivida, né, que são as ações ordinárias, e que cada acionista, né, na Intermédica recebe para cada ação da Intermédica 5,24 ações da Apivida, tem mais esse pagamento de dividendo aqui e recebe também nessa mesma data aqueles R$ 5,00, R$ 5,12 ou 13, se não me falha a memória, para cada ação que cada acionista da Intermédica tinha, né, para poder aprovar esse negócio aqui da compra, né, e da Apivida da Intermédica pela Apivida. Tem Klabin também ficando ex-proventos dia 15, a mesma coisa a Log, né? Lembrando que a Klabin também divulgou resultados, operacionalmente resultados bons, né? A gente teve todas as linhas de negócio aí crescendo bem. No ano a receita subiu bem, no quarto trimestre subiu 39% em relação ao mesmo período de 2020, e a produção atingiu 1 milhão de toneladas no último trimestre do ano, né? Um crescimento de 17% em relação ao quarto trimestre de 2020, o lucro líquido, né, R$ 1 bilhão, 21% abaixo do período de 2020, mas como a gente já comentou algumas vezes, essa questão de lucro para a Suzano e para a Klabin não dá para olhar muito porque tem muito não recorrente aqui nos resultados. Lembrando que nós temos carteiras de longo prazo com análise fundamentalista, trago algumas delas aqui que estão no nosso produto carteiras desde julho de 2017, todas batendo com folga qualquer benchmark, tá, pessoal? Desconheço casa de análise aí que tenha retornos melhores do que o nosso, mesmo gestores, né, que tenham carteiras com diferentes estratégias e performando tão bem. Micro Small Cap, Thiago Produto de longo prazo, top crescimento e dividendos, cada uma com o seu perfil. E temos também a nossa carteira internacional, que é uma carteira mais nova, por isso que não está junto com as outras. Foi montada em abril de 2020 só com ativos internacionais, está com 79% de desempenho contra 63% do Ibovespa e 67% com SP em reais, que seria o IVVB, só para a gente deixar na mesma base, né? Então, mesmo sendo uma carteira mais nova, já está acima aí dos outros indicadores. Lembrando que para quem tem carteira de investimento, pode encaminhar as carteiras que o pessoal da análise aqui dá uma avaliação para vocês, tá? Faz uma avaliação para vocês. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal? Petrobras informou a venda da participação em 7 concessões no polo Alagoas, né? Valor aí 240 milhões de dólares. Segue vendendo ativos à Petrobras. Tivemos também os resultados de BB Seguridade, tá, pessoal? Um trimestre muito bom, a empresa voltando à velha forma, né? E ela teve, no quarto trimestre de 2021, o melhor resultado trimestral da história, desde que a empresa está na Bolsa desde 2013. Tá? Então, resultado financeiro foi positivo, né? A gente já percebeu um pouco do impacto aí da alta da Selic, né? Foi positivo em 133 milhões, o resultado financeiro que tinha sido negativo no quarto trimestre de 2020. Os prêmios emitidos também chegaram a 3,1 bi na parte de seguros, uma alta aí de 14%, e com isso tudo o lucro líquido disparou, né? Quase 34% na comparação anual, e chegou a 1,2 bilhão no último trimestre do ano passado, e a empresa também anunciou dividendos, que a gente já tinha falado na semana passada, aí de 92 centavos. Tá? O Banco Pan também divulgou resultados interessantes, né? Teve um incremento bom na margem financeira, o lucro líquido subiu para 190 milhões, 11% superior a 2020. Energias do Brasil informou a conclusão da aquisição da Celg Transmissão, né? No fim, o negócio saiu por 2,1 bi, um pouquinho até acima do que a gente esperava, mas são bons ativos, vai trazer uma rapa interessante aí para Energias do Brasil. E o negócio ele tinha sido concluído em outubro do ano passado, com um leilão feito pela ANEEL, né? E essa concessão aqui tem um prazo de até 2046, e a partir de agora a Celg Transmissão passa a se chamar EDP, né, Goiás. Tivemos resultados de XP também muito fortes,
O lucro chegou a 1 bilhão, né, 1,08 bilhão no quarto trimestre de 2021, uma alta de 51% em relação a 2020, os resultados basicamente impulsionados pelas receitas que cresceram em quase todas as linhas de negócio, 36%, chegando aí a 3,2 bi. 3,2 bi de receita com lucro de 1 bilhão não está nada mal, né, pessoal? Tivemos também aqui a Suzano divulgando resultados. Teve um ótimo 2021 em termos operacionais, melhores preços em celulose, né, a questão do dólar elevado. A companhia fechou o ano de 2021 com uma receita 35% acima de 2020, com 11,5 bilhões de receita e um lucro de 8,6 bilhões, revertendo o prejuízo de quase 11 bi de 2020, mas a mesma coisa que eu comentei da Klabin, tem muita coisa não recorrente, então a gente olha mais para a parte operacional. Outra empresa que também teve dados operacionais muito fortes, a Dexco, antiga Duratex, né, pessoal? Essas empresas aqui, elas atuaram ano passado no auge histórico, né, de capacidade produtiva, né? Foi na tampa mesmo ali, tá? Mais um pouquinho, eles não iam conseguir entregar muita coisa, tá? Lembrando que a Dexco é a maior fabricante de painéis de madeira, revestimentos, cerâmicos, louças e metais sanitários. O lucro subiu 44%, né, e chegou aí a 400 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, né? E a gente espera uma expansão boa da Dexco, principalmente no exterior. A WEG anunciou a construção de uma nova fábrica de motores elétricos de baixa tensão na cidade de Santo Tirso, em Portugal. Lembrando que o mercado europeu, o mercado que a WEG deve crescer bastante nos próximos anos, aqui a empresa vai fazer investimentos aí de 23,5 milhões de euros. Tivemos também os dados operacionais de B3, e como a gente já vinha alertando, apesar do aumento de volume de investidores, até aqui tem que ver se ainda não, ainda com a questão da influência aí do Nubank, nós tivemos um aumento de 50% do número de investidores de 2020 para 2021, tá? Mas, por outro lado, nós tivemos uma redução aqui no volume diário de negociação, que caiu 17% em janeiro desse ano, comparando com janeiro do ano passado. Outro segmento que a gente espera que forte recuperação no setor de shopping centers, né? Já tínhamos falado sobre os resultados operacionais de Iguatemi, que vieram muito fortes, e também os resultados operacionais aqui de Multiplan muito fortes também. Eles já estão operando com 100% das lojas abertas, né? A receita chegou a 444 milhões no último tri do ano passado, uma alta de 50% em relação a 2020, claro, uma base de comparação mais fraca, e eles já estão vendo, né, aquele resultado de menos despesas em função do Covid, e o lucro chegou a 213 milhões, uma alta de 45,5% em relação ao quarto trimestre de 2020. Outra empresa que divulgou resultados foi a Alpargatas, né, pessoal, com um lucro líquido de 150 milhões de reais, um valor 20% abaixo do mesmo período de 2020. Operacionalmente a empresa foi bem, mas teve um forte aumento de custos, o que acabou impactando os resultados de Alpargatas, e além disso, eles anunciaram uma oferta para captar 2,5 bilhões de reais para ajudar na compra, né, para financiar a participação que eles compraram naquela empresa americana HOTS. Né? Uma oferta grande, a gente não esperava que eles fossem fazer uma oferta tão grande nesse momento, tá? Por outro lado, como a Itaúsa, Cambuí e outros controladores já anunciaram que vão participar da oferta, isso acabou não impactando muito no mercado de maneira negativa. Outra empresa que divulgou resultados fortes, né, pessoal, Usiminas, né? Todas as empresas siderúrgicas, Gerdau, CSN, Usiminas, divulgam resultados fortes ou vão divulgar resultados fortes, com a alta de minério, alta de preço de aços longos, aços planos. Talvez agora, claro, 2022 não vai ser um ano tão forte, mas 2021 com certeza foi. Essas empresas aproveitaram, inclusive, para baixar as suas alavancagens. Né? Usiminas teve um lucro de 2,4 bi no quarto trimestre de 2021, uma alta de 30% em relação ao mesmo período de 2020. E, claro, comentar um pouquinho aqui dos resultados, né, pessoal? Eu fiz um vídeo só para falar de Itaú, mas eu acho que vale a pena a gente comentar, já que o Bradesco tinha divulgado resultados um pouco mais fracos, assim como o Santander, né? As provisões e as despesas do Bradesco vieram acima do esperado, né? O lucro líquido caiu 3%, 6,6 bi. É o que a gente comentou, tá, pessoal? Para quem olha mais para longo prazo, fica um pouco mais
de ruído, mas como veio pior que o esperado, o mercado acabou dando uma batida forte no Bradesco, né? As ações chegaram a cair 8% num dia só, que é bastante coisa para o Bradesco. E aí o mercado meio que colocou em dúvida até se o Itaú ia divulgar bons resultados. E a nossa estimativa é que o Itaú iria divulgar bons resultados, tá? Que foi o que acabou acontecendo. Não faltaram destaques positivos, né, pessoal? Melhor margem com clientes, acerto no mix de produto e principalmente resultados melhores aí na prestação de serviços, né, ao contrário do Bradesco. A gente pega a parte de seguros, por exemplo, no Bradesco não foi tão bom quanto a parte do Itaú. E claro, o Itaú acabou mostrando, né, como esse histórico de ter uma gestão melhor, de ter uma gestão mais eficiente, principalmente mais conservadora, nesses momentos que a inadimplência deve continuar crescendo, acabam sendo bastante positivos, né? E ao contrário de Santander e Bradesco, né, o Itaú conseguiu manter mais a parte de inadimplência mais controlada, né? As ações deram uma disparada também, talvez também não subiram mais em função dessa questão aí da Rússia e da Ucrânia, que acabou impactando bastante nas cotações. Ainda assim subiu mais de 5% na última sexta-feira, e é o que a gente entende, né? Que o Itaú é o banco que tem mais condições de manter o ROI aí nos próximos 3 a 5 anos na casa de 20%, com ROI saudável e daqui a um pouco voltando a pagar bons dividendos. A nossa ação da semana, mais uma vez, PetroRio, né, pessoal? A empresa vai divulgar resultados no próximo dia 15, que a gente espera que operacionalmente sejam positivos. Até agora, quase todas as empresas de petróleo divulgaram bons resultados, né? E além disso, tem alta de preço do petróleo e a empresa está um pouco atrasada em termos de cotação quando a gente compara com a Petrobras. Estamos comprados, temos uma recomendação para médio prazo de 3 a 6 meses, temos uma recomendação de long short, inclusive, que a gente está posicionado em PetroRio na compra comprada, né? Então vamos ver se PetroRio pega aqui pelo menos a casa dos R$28 e rompendo os 28 aqui pode ir embora, né? Então mais uma vez aí PetroRio, a nossa ação da semana. E para finalizar, os destaques internacionais, né, pessoal? Saíram os números de venda da Apple na Índia que vieram muito fortes. A Apple hoje está em terceiro lugar na Índia, só atrás da Xiaomi e da Samsung. Ainda assim, as vendas do ano passado subiram 34% em relação a 2020 e a Apple daqui a um pouco vai começar a incomodar mais naquele gigante país a Índia, né? Tivemos aqui Disney divulgando resultados bons também, e é o que a gente estava comentando, né, pessoal? As empresas com menos impactos em relação à questão do Covid, reabertura de parques, mais assinantes no segmento de streaming e também menos despesas, como eu comentei. Os resultados foram muito fortes, né? A receita subiu 34% no último trimestre de 2021, chegando a 22 bilhões de dólares, e o lucro, né, chegou a 1,1 bi, ainda abaixo do potencial, pelo menos poderia ter sido em torno de 1,5, 2 bilhões, bem acima dos 29 milhões de lucro do mesmo período de 2021. E aqui não é Google, tá, pessoal? Aqui o pessoal só colocou errado ali, na verdade é a AGCO, tá? A GCO, pessoal, para quem não conhece, é a fabricante aí, de empresas de máquinas agrícolas como Valtra e Massey Ferguson, né? Registrou um lucro de 283 milhões de dólares no quarto TRI, uma alta de quase 110% em relação ao mesmo período de 2020. E aqui foi geral, né, pessoal? Na América do Norte, né, Canadá e Estados Unidos, por exemplo, subiu mais de 40% as vendas. E é o que a gente já vinha comentando das empresas aqui do Brasil que são ligadas ao agro, que vem divulgando resultados muito fortes. Lá nos Estados Unidos, a mesma coisa, né? A gente tem recomendações de empresas lá de fora também ligadas ao agro, empresas aí do segmento metal mecânico. E aqui no Brasil esse mercado está muito bem, tá? A gente já conversou com algumas empresas que estão com a produção aí agosto, setembro desse ano já tudo vendido, e são empresas que vão divulgar ótimos resultados ainda em 2022. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Não esqueçam aqui de aproveitar a nossa promoção, né? O cupom METAS 2022 para assinar os nossos produtos com desconto. Informações dos produtos e contatos aqui na descrição. Dúvidas, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp ou no Telegram. Deixem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!